Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender como criar a nossa tela de consulta do ator através do nosso formulário e dos nossos componentes do Swing. Então a gente já criou todas as partes de cadastro e inserção de dados do nosso ator e agora a gente precisa, para que a gente possa resgatar essas informações e no futuro alterar e apagar, a gente precisa fazer uma consulta, a gente precisa fazer uma busca no nosso banco de dados. Mas para fazer essa busca, como a gente já viu nos vídeos anteriores, a gente precisa criar uma tela onde a gente possa, através de um campo, digitar o nome do ator, no nosso caso aqui, e selecionar todos os atores que contenham aquele nome ou um pedaço daquele nome que a gente digitar naquele campo. Ele vai aparecer nessa lista, e uma vez aparecendo nessa lista, a gente seleciona para que ele possa retornar, para que a gente possa alterar ou apagar. Mas primeiramente a gente precisa desse ambiente, dessa tela, onde a gente possa inserir todo esse comportamento que o nosso sistema vai ter. Tudo bem? Então vou mostrar para vocês agora como a gente cria essa telinha. Partiu programar. Então, para começar, no pacote da View, a gente vai criar o nosso formulário. Vamos colocar um nome padrão, como a gente tem utilizado, tela consulta, nesse caso agora ator. Vamos ajeitar aqui, colocar aqui Dispose, vamos colocar o título que vai aparecer na nossa barra. Pronto. Vocês podem colocar o título que vocês acharem melhor. Vamos colocar um painel para a gente colocar os nossos componentes dentro. Vai em propriedade, não apareceu ali, mas é propriedade. Vamos colocar o nome de uma variável para que a gente não se perca no código, fique fácil de achar. Vamos ajustar a cor para ficar padrão com todas as outras telas, com todas os outros formulários que a gente já fez. Ajustem a gosto o tamanho de vocês, como é que vocês vão querer colocar na tela. Lembrando que a View ela é independente da Model, então vocês podem modificar e criar ela da melhor forma possível. Vamos colocar um label também, para colocar o nome da consulta, como a gente fez nas anteriores. Sempre lembrando de colocar a variável. O texto que vai aparecer, vamos colocar consulta de ator. E vamos colocar uma daquelas imagens, lembrando que elas estão sempre disponíveis lá na minha página, caso vocês queiram utilizar uma imagem igual. Vamos ajeitar a fonte também. E é isso. Só alinhar para ficar esteticamente mais agradável. E agora vamos colocar o campo onde o usuário vai digitar, vai fazer a consulta, colocar. Mas primeiro a gente coloca um label, vamos colocar o nome da variável. Não esqueçam de ir em propriedades, apesar de não estar aparecendo ali embaixo. Ajustar a fonte para ficar padronizado. Toda a nossa tela ficar padronizada. Vamos alterar também o foreground para que o nosso label tenha uma cor diferente do nosso panel. E vamos colocar o texto que a gente quer que apareça. Então é ali onde o usuário vai informar o nome que ele quer buscar. E a gente vai colocar isso utilizando um text field, onde o usuário efetivamente vai colocar um nome. Ajeitamos novamente a variável. Fonte. O nome que está aparecendo a gente tira para ele ficar em branco, senão toda vez que a gente rodar vai aparecer o nome do componente. E a gente coloca o tooltip text, que é aquele que vai aparecer e dar uma dica para o usuário. Colocamos um botão também. Seguimos os mesmos padrão para todos os componentes que a gente tem, sempre colocando um texto quando necessário e o nome da variável. Nesse caso, a gente não vai colocar um texto, porque a gente vai colocar a imagem da lupa, para que faça o sentido, né? Faça uma ideia de uma busca. E a gente vai alinhar. Pronto. E vamos colocar a tabela.
Pronto. Agora, com a tabela, vamos ajeitar aqui embaixo também para diminuir, para ficar mais agradável. Pronto. Vamos na propriedade da nossa tabela. Vamos colocar o nome da nossa variável. Não precisa colocar um text, porque a gente não vai ter informações ali, mas vamos ajeitar a fonte que vai ser exibida. E agora todos os campos que a gente quer, todas as colunas que a gente quer que seja exibida quando a consulta no banco de dados for feita. Lembrando sempre para desmarcar o editável nessa última coluna aqui, porque a gente não quer que os dados que venham do banco de dados, que estão sendo feito uma consulta, sejam alterados nessa tabela. Pronto, a gente deixa aqui 3 colunas, que são as colunas, os campos que tem para o ator. Pronto. Agora sim, alinhado, organizado. Vamos só visualizar. Veja, funciona. Está sendo exibido. E agora a gente vai criar um construtor. Primeiro a gente vai criar o atributo de uma tela cadastro ator, que é da onde a tela que a consulta será aberta. Então a gente cria um atributo para a gente receber por esse construtor que a gente vai criar, que a gente ele vai ter como parâmetro a tela de cadastro do ator de origem da onde essa tela de consulta vai ser aberta. E a gente vai fazer isso porque a gente vai setar ela como invisível lá e depois a gente vai setar ela quando sair daqui como visível, para as duas telas não ficarem aparecendo ao mesmo tempo. Então aqui dentro desse construtor a gente só vai setar o atributo e inicializar os componentes. Aqui na busca a gente vai simplesmente, a fim de a efeito de exemplo, a gente vai criar apenas uma mensagem para sinalizar de que a busca está sendo feita, porque nesse vídeo a gente não vai fazer ainda a busca efetiva no banco de dados, não vamos modificar a DAO para o vídeo não ficar muito longo. Então a gente só vai colocar uma informação de que a consulta foi feita. E agora, quando a gente for fechar essa tela, a gente for fechar a tela de consulta, quando o Windows for fechado, é o Windows Closed, você vê que a gente coloca aqui fechar a janela para facilitar. A gente vai dar um dispose na nossa tela, ou seja, vai eliminar ela, e a tela de cadastro original, que é aquele atributo que a gente setou, colocou, a gente vai colocar a visibilidade dele como true. E agora, na tela da onde sai, nesse botão aqui, o consultar, a gente vai criar um evento dele. Vamos colocar o nome do evento que a gente quer que apareça lá, porque facilita bastante a leitura do código depois. E aqui a gente vai chamar aquela nossa tela, vamos criar um objeto daquela tela, e a gente vai chamar o construtor que a gente criou, passando a nossa própria tela de cadastro de origem, que é o this. É essa própria tela. E a gente vai colocar a visibilidade dessa nossa tela como falsa, ou seja, ela vai desaparecer para o usuário e vai aparecer só a de consulta. E a gente vai fazer com que a de consulta apareça. E quando a gente fecha lá, a gente faz o inverso. Só para a gente ver na prática, a gente tem aqui cadastro, ator, consulta, sumiu, funciona o botão. Se a gente fechar agora, ela vai voltar à anterior e fechar, volta a nossa padrão. Tá ok, pessoal? Então é isso, continue estudando e a gente se vê numa próxima.